Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, pessoal que segue todas as nossas plataformas do Resenha Política. Continue lá, continue compartilhando, seja no Instagram Robson Oliveira ou no Resenha Política, também no nosso canal no YouTube. Nas terça-feira, nosso programa vai ao ar pelo site Rondônia Dinâmica. Também na quinta e no domingo na TV Rema, às 23 horas. Compartilhe, se inscreva lá em nosso canal. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber em nossos estudos da SES Brasil o governador de Rondônia. Coronel Marco Rocha fez uma carreira meteórica na política do estado. Foi secretário de Educação, se eu não me engano. Foi diretor de escola militar. Também. Foi do estado e do município, né, secretário? Do estado e do município, secretário de Educação. E do dia para a noite apareceu com um número. Eu estava naquela campanha coordenando a campanha do seu adversário. Era eu, o Expedito Júnior. Ganhando tudo que tem a urna aqui. E de lá para cá, só teve vitória, né, governador? Graças a Deus. Qual a avaliação que o senhor faz hoje? O senhor tinha pensado em entrar na política antes dessa sua candidatura a governo? Como é que foi seu ingresso da política, sair ali das assessorias dos governos, da prefeitura de Porto Velho, e esse salto para virar governador sem nunca ter passado por um outro cargo eletivo? Primeiro eu quero cumprimentar o senhor, falou para chamar de você, mas não tem jeito, tá bom? Minha barba branca, né? Não faça isso comigo. Governador imberbe, não tem barba. A gente tem quase a mesma idade, mas minha barba também é branca, tá bom? Só para que saiba. Então, primeiro, cumprimentar aqui Robson Oliveira, cumprimentar a todos que fazem parte aqui da sua equipe de programa, cumprimentar por esse programa Resenha Política, que é interessante porque mostra para a nossa população fatos que acontecem, o futuro, né, que se idealiza, né, ou seja, eu quero parabenizá-lo, né, pelo programa. Bem, eu nunca pensei na minha vida em ser político. Eu era como qualquer brasileiro que fala, na política, com política eu não me mexo. Não me meto. Não me meto. Não me meto. Com política eu não me meto como qualquer outro cidadão brasileiro, que era o normal. De uns tempos para cá, a população foi se politizando um pouco mais, conhecendo um pouco mais, né? E eu também. Eu fui convidado, então, à época, pelo Bolsonaro, né, para poder fazer parte, né, primeiro comandar o partido e depois fui convidado para ser candidato a deputado federal. Eu falei que não queria, e nenhuma das duas situações, mas foi assim que fui convidado. O Julian Lemos também, uma pessoa importantíssima lá da Paraíba. Eu vou lhe contar o papo que ele me disse do senhor. Isso, um cara, ele é meu amigo, pessoal. Ele disse que o senhor esteve lá no gabinete dele junto com aquele foi seu primeiro vice-governador, que eu esqueci o nome dele. O Jordan. O Jordan. Isso. E o senador lá de Vilhena brigavam, os dois brigavam tanto. Ele me disse, o Júlio disse assim, porque eu sou paraibano também. Ele disse assim, governador muito educado, chegou com 2 caras chatos. E eu disse, porque não é... Foi mais ou menos assim. E aí o próprio Bolsonaro havia chamado, né, ele também, né, fez pressão junto com o Bebiano. Lembra do Bebiano? Lembro. Bebiano Rocha faleceu, uma pessoa fantástica, o Bebiano. E aí aí acabou que naquela história eu aceitei, né, o desafio, né, para ser deputado federal. O Juliano falou. Isso, só que no grupo, e o Juliano sabe muito bem disso, no grupo que eu convidei para estar dentro do partido, eles falaram o seguinte, se tiver um candidato, aqui você só vai eleger um. Então, se tiver só um, e do jeito que você está indo, coronel, quem vai ser eleito é você. Se você não desistir da candidatura de deputado federal, então nós vamos sair, né, do partido e a possibilidade do PSL à época eleger alguém aqui dentro não vai ter. Então isso foi movido por parte do grupo, uma grande parte inclusive, e eu vi, olha, não vou ter candidatos, então eu saio. Mas alguém, eu falei, não, então eu saio, deixa de ser candidato. Mas alguém rindo, não vou dizer quem,
sai candidata a governo, então. E rindo, debochadamente. Luana Rocha, minha esposa, que você já conhece, olhou para mim, e aí, o que você vai fazer? Aí eu olhei para ela, com esse olhar aqui, ó, olhei para Luana Rocha, e falei assim, o que você acha, minha filha? Ela sai, porque o que o não a gente já tem. Sim. O sim é de Deus. Então sai. Aí eu olhei, beleza, não tinha um centavo. O partido não tinha dinheiro. A gente começou a campanha com 19 mil reais. Né? Com 19 mil reais. Né? E muita gente queria fazer doações à época, eu não aceitava. Eu falei, não precisa. A gente vai fazer a campanha com o dinheiro que a gente tem. Ao final... Bem franciscana mesmo. Algumas pessoas foram ajudando, né? E empresários de Porto Velho, inclusive, me reuniram. A gente pode colocar recurso na sua campanha? Eu falei, não precisa, obrigado. Eu preciso de uma coisa. O quê? Seu voto. Eu fazia desse jeito. E aí foi uma coisa... E eu ia me divertindo, né? Me divertindo, que eu digo, alegre na campanha, junto com a minha esposa o tempo inteiro. Eu, Luana e Elias Rezende, né? Os três, né? Por sinal, está fazendo um trabalho maravilhoso na Casa Civil. Nós íamos trabalhando os três com carro velho, né? E de repente a coisa foi indo, né? Sabe o que eu estava fazendo no dia da apuração do primeiro turno? Nervoso. Dormindo. Eu tava dormindo, porque eu trabalhei tanto. Eu tô falando que eu cheguei e deitei. Aí, a minha esposa... No primeiro turno, o senhor está falando? Primeiro turno de 2018. Porque ali a disputa estava, aparentemente, com o Expedito e o Maurão. Então, eu falei... E o Vinícius vinha subindo, não era? Eu fiz com tanta paz, que eu falei assim, Deus, eu fiz a minha parte, né? Agora é com o Senhor. Tomei um banho, deitei e dormi. E a minha esposa ao meu lado, que ela também estava cansada, me acompanhando o tempo inteiro. Pronto, né? De repente eu acordei com ela dando eita, a Luana, né? Estamos no segundo. Bem característica, né, da nossa gente. Eita! Aí eu abri os olhos assim, que foi? Ela dorme. Aí eu falei para ela assim, não vou dormir, né? O que está acontecendo? Aí eu olhei e vi que eu tinha ultrapassado o Maurão de Carvalho, né? Aí eu olhei para ela e nós vamos pro segundo turno. Ela e não tem mais como voltar. Já foi, né? Mesmo que as outras urnas dê Maurão de Carvalho, é você que já está no segundo turno. E aí foi uma tremenda confusão, né? A mídia, né, conversando comigo, e eu pensando, eu entrei nisso daqui sem nenhuma chance. As falsas pesquisas, inclusive, lembra? Você sabe que existe isso. 1%, nem aparecia, né? Me ligaram, inclusive, pedindo, à época, 8 mil reais para aparecer entre os dois. Eu falei, eu não faço isso. Eu não vou fazer. Entre os 3, entre os 5 primeiros. Eu falei, eu não vou fazer. Eu vou enganar quem? A mim mesmo? Né? Não dá. Então eu não fiz. Ou é verdadeiro ou não é, né? Então, no final das contas, eu fui para a campanha política e eu estava bem leve, né? Tanto que durante os debates, né, eu brincava. Não, o outro coronel lá, Charlon, ele que brigava com vocês. Não, ele tentava. Eu estava nos estúdios, eu estava acompanhando, eu vi lá vocês brigando, aí eu dizia, deixa eles brigarem. Mas eu não brigava. Mas ele brigava. Não, ele que brigava, eu não. Eu me lembro. Não é a minha índole de ficar xingando, brigando. Pelo contrário, se eu não puder fazer bem para você, né? E se você for uma pessoa que não faz bem para mim, mas se eu não puder fazer o bem para você, eu simplesmente me afasto de você. E pronto, acabou. Pois tudo bem. Aí o que aconteceu? Ganhei a eleição, né? A gente veio, acabei de falar com um jornalista, não vou dizer quem, não foi o Everton, foi um outro que disse assim para mim, governador, eu nunca votei em você. Nunca votei. Mas quando o senhor ganhou e depois apresentando os resultados, eu falei, graças a Deus que eu perdi a eleição, ele disse. Graças a Deus que ele tinha perdido a eleição,
né, da pessoa que ele apoiava, porque ele viu que as coisas começaram a acontecer de um jeito. Olha, você lembra? Nós éramos criticados a nível nacional. Rondônia era humilhado a nível nacional. Vou chamar de você que você pediu. Fica à vontade. Você é paraibano. Um rondoniense hoje. Eu era carioca, eu sou rondoniense. Você era paraibano, é rondoniense. Aqui, se a gente olhar, paranaense, tem muita gente de fora, né? Mas hoje, quando me perguntam de onde você é, de Rondônia. De Rondônia. Eu amo esse estado. Então, a gente vem trabalhando, né? O senhor está passando aqui, governador? Há 36 anos. É, um rondoniense. Eu sou do rondoniense. Apesar de ter essa cara de menino. Aí é demais, né? Mas veja bem, eu amo o estado de Rondônia, trabalho pelo estado de Rondônia, me dedico ao estado de Rondônia, arrisquei minha vida pelo estado de Rondônia, né, muitas vezes, né, fiz amizades no estado de Rondônia, né, e eu tenho minha esposa do estado de Rondônia, meus filhos nascidos no estado de Rondônia, meus amigos são daqui também, então aqui é minha terra, né, eu luto por ela. Ainda ganhei o certificado, né, de que eu sou rondoniense, cidadão, né, honorífico de Rondônia, tanto da Prefeitura de Porto Velho quanto do Estado, ou da Assembleia Legislativa. Logo, eu sou porto-velhense de Rondônia, né? Eu também. Então, é isso aí. Antes de adentrar nas perguntas mais ácidas e melhores para animar isso aqui, eu só quero fazer uma observação no que o senhor disse. Olha como são as coisas. O senhor disse que no primeiro turno, no resultado, o senhor estava dormindo aos braços, né, ao berço de Deus. E eu fiquei nervoso. Quando o senhor passou do Mauro, que eu estava coordenando a outra campanha. Pronto, esse não lascou a gente. E vai aproveitar hoje o programa para sentar a peia, né? Não, isso eu não faço. Isso eu não faço. Eu faço pergunta. Tô brincando. Faço pergunta, governador. Tô brincando. Deixa isso para... Já tem muita gente fazendo isso. E por falar nisso, são 25 sites criados em 2 dias. A gente vai chegar lá. E 40 páginas de Instagram. O senhor está dizendo que é fakes. Não, são criadas. Sim, mas pela mesma pessoa para poder bater. Então você já para dar volume. É claro que a gente sabe. Mas eu vou já entrar nisso aí. Vamos. Né? Porque senão eu faço nossas entrevistas diferentes dessa turma aí, né? Fica. Eu não sei, eu vou aprender agora. A gente vai conversando agora. Aí eu pá! Tá aqui, ó, minhas anotações. Ixi, só pegadinha do Faustão. Nós vamos começar na primeira. Governador, qual a avaliação que o senhor faz desses 6 anos e 6 meses? O senhor cumpriu? Tudo ninguém cumpre, né? Um governo não seria nem na nossa vida pessoal. Nem na nossa vida pessoal. Mas o senhor acha que foi exitoso mesmo? Veja bem. Exitoso não é a pergunta, porque o senhor se reelegeu bem, então é exitoso, eu estou dizendo, mas daquilo que o seu íntimo, daquilo que o senhor esperava, o senhor fez aquilo que queria mesmo? Falta. E eu ainda tenho tempo para completar aquilo que eu tenho traçado nos meus planos, né? Mas veja bem, uma primeira situação era a escolha, né, da equipe que trabalharia comigo, então não teve interferência partidária, né, nem de aliados, nem de ninguém. Né? As falhas dos chamamentos dos secretários são minhas, né? E os acertos dos chamamentos dos secretários também foram minhas, né? São meus. Então, veja bem, quando eu assumi o governo, eu fiz uma pesquisa antes do que a população mais necessitava. E o que apareceu? Emprego e renda. Ninguém falava de saúde, não se falava da educação. A população, ela clamava por salários, por trabalho, né? E isso, se a gente olhar aquilo que a gente, a história lá atrás, que está tudo registrado, né? Os jornais, os sites e tudo mais daquela época, as pessoas falavam sobre a falta de emprego. E isso se constatou na pesquisa que eu fiz à época. E aí o que eu fiz? Vamos trabalhar para que nós consigamos resolver isso. É claro que havia uma necessidade dos professores, uma necessidade do pessoal da saúde, necessidade do DR, de todos os órgãos do Estado, né, e também das prefeituras, e eu vou dizer por quê. Né? Por que das prefeituras? Vou escrever aqui
para eu não esquecer. Mas eu escrevi aqui, viu? Já escreveu? Já. Veja bem, O pessoal tem o costume de lhe chamar governador municipalista. Eu vou chegar nisso. Então vai chegar nessa área. Ó, já anotei, tá vendo? Então. Mas eu tinha certeza de que eu tinha que fazer essas coisas. Eu sabia que tinha uma defasagem na mas época eu não salarial. sabia. Mas além da defasagem salarial, tinha uma coisa mais grave. Qual era? O governo não tinha dinheiro. E isso ficou provado na justiça. Porque quando eu disse que o governo não tinha recursos, então entraram na justiça para provar que tinha e constatou-se que realmente não tinha. Né? Faltava 420 milhões para a folha de pagamento. E, inclusive, os jornalistas da época, se você buscar aí, eles falavam, olha, o governador, os próprios dinos lá, que eu estive também na entrevista com eles, eles perguntaram à época, vem cá, por que o senhor quer ser governador se o Estado só tem 3 meses para pagar a folha de pagamento? Eles sabiam e eu respondi da seguinte forma, eu falei, alguém tem que ser, não é? Por que não eu? Aí eu lembro que posso falar o nome dele? O Beni olhou para mim, fez assim, a verdade, por que não? O Beni aqui é bem-vindo, né? Menos os coices. Mas eu amo demais o Beni. Todos eles ali. Ele é muito generoso comigo. São pessoas maravilhosas, sabe? Que eu. Aí o senhor encontrou o caixa vazio. Aí encontrei o caixa vazio, a coisa era pior do que era. E qual foi a mágica? Né? Foi reduzir custos, cortar contratos. Eu determinei à época a Casa Civil, determinei à época também a Cefim, para que analisasse, né, todos os processos, né, de bênçãos, né, para todas as empresas. Elas atenderam a expectativa que era gerar emprego? Não, porque faltava emprego. Então a gente precisava reavaliar todas as condutas que o Estado fazia, e você nunca me viu falar mal de nenhum governador anterior. Até porque todos os governadores, eles fizeram a sua parte, dentro das limitações de cada um. Né? Assim como eu também tenho as minhas limitações. Né? Então, veja bem, encontrando um governo sem recursos, encontrando a certeza da não possibilidade de pagamento do salário, somente pagar os 3 primeiros meses, então a preocupação era tamanha, né, com tudo aquilo que estava se vendo para o futuro. Entretanto, eu tinha uma coisa, era fé. E nós trabalhamos, eu juntei toda a equipe para que nós olhássemos todos os contratos, aqueles que não seriam necessários de permanecer. Perdulários. E nós cortamos. E eu apanhei demais. Eu devo ter escrito também, batendo no sino. Não é? Com certeza. Com certeza, eu estava na campanha anterior. Não, estou dizendo, mas com jornalista. Isso. Por que eu apanhei muito? Por que bateram tanto? Porque, ora, quem perdeu a mamata segurando... Não é meu caso. Quem perdeu a mamata segurando pelo governo e eu cortei porque não tinha necessidade daquele contrato, gostou? É uma pergunta. Ninguém gosta. Não gostou, né? Então, mas era necessário. Nós conseguimos inicialmente 100 milhões de reais, daqui a pouco era 200 milhões de reais, a Cefim trabalhando para melhorar a arrecadação de quem não pagava o que devia. Não era aumentar imposto, mas não pagava o que devia. Então veio os acordos para poder ter pagamento. Ao mesmo tempo, a gente veio trabalhando com o controle dos custos das secretarias, né? E a Rosângela, ela lembra bem disso, até que nós conseguimos, então, superar aquela situação. Não totalmente, mas ao contrário de só ter dinheiro para pagar o pagamento em 3 meses, a gente já sabia que tinha para 7, 8 meses. E aí que foi interessante. Logo no que eu assumi o governo, mesmo sabendo que não tinha dinheiro para pagar o pagamento durante todo o ano, eu olhei para o secretário de Finanças, que é o Luiz Fernando, antigamente era Fazenda, né? Agora é Finanças. Eu olhei para o secretário de Finanças, o Luiz Fernando, e falei para ele, Luiz Fernando, faz o calendário de pagamento de todo o ano. Aí ele olhou para mim, mas espera aí, governador, né? Que ele fala daquele jeito. Peraí, governador. Eu entrevistei ele semana passada, o programa vai na próxima semana, muito competente. Ele é extremamente competente. Aí ele falou, mas governador,
não tem, como é que a gente vai fazer isso? Faz a tabela para todo ano, até o 13º. Ele fez, colocando todo dia 30, né? E eu falei, dentro do mês, nada de dia 5. E assim foi feito, nós não fizemos até hoje 6 anos de governos completos, né? Estamos no 7º. E nós não atrasamos nenhum pagamento, todos eles feitos dentro do mês. E quando a gente lembra, Robson, lembra que nós tivemos 2 períodos lá atrás, onde nós tivemos 4 meses de atraso de pagamento, e nós tivemos inclusive um momento do estado de Rondônia, onde os servidores, que inclusive eu me incluo nele, para que a gente recebesse o salário atrasado, nós tivemos que ir ao Banco do Brasil fazer um empréstimo para pagar os juros do seu salário, né? Então, coisas absurdas aconteceram aqui no estado de Rondônia e eu não queria que acontecesse comigo. Mas tem um detalhe, ó, eu não faço lobby com empresa nenhuma. Se você olhar a minha renda e as minhas posses, pode ir lá buscar, né? São baseadas dentro do que eu ganho. Não tem nada, eu não tenho empresa, eu não sou produtor. Eu falo tanto do tambaqui, mas eu não sou produtor de tambaqui, não sou produtor de café, mas eu quero que eles enriqueçam. Eu quero que eles sejam melhores, porque levanta a quantidade de empregos. Eu sou um coronel da PM, que depois eu devo dar aula de novo nas faculdades, né, como eu fazia antes, né? Mas o que eu vejo é que, respondendo agora de pronto a sua pergunta, né? Sim. Mas é legal eu ter feito esse preâmbulo todo. Claro. Né? Eu estou preocupado só com o tempo. Não, eu estou no seu tempo. Tá bom. Hoje é sábado, se eles forem embora, a gente fica. Não, beleza? Deixado. Então, isso aqui dá para cortar depois, né? Bebendo água. Não, pode beber. Então veja bem. Deixa eu lhe dizer, governador, é um dos princípios meus. Ele vai sem corte e sem edição. Poxa, eu fico maravilhado com Todos os programas, isso daí pode ficar certo. Isso é muito bom. E deixa eu fazer outra alerta também. Quando o senhor diz cortando os contratos, eu digo, faça isso, porque eu sou... Não é nenhuma crítica a nenhum jornalista. Pode fazer, pode falar. A nenhum jornalista. Eu sou o único que não aceito publicidade nem de prefeitura, nem de governo. É uma postura pessoal. Né? Uma postura pessoal. Mas vamos lá. Vamos botar lá. E parabéns. É uma postura pessoal que o senhor mantém. E nenhum dos governos. Isso é muito bom. Agora, veja bem. Eu estou satisfeito com tudo. Nós fizemos o programa Tchau Poeira, o projeto Tchau Poeira. Tá aqui também, viu? Levando inúmeras vias urbanas. É obrigação do Estado fazer isso? Ruas urbanas? Não, Ruas. É prefeito. Prefeitura. Mas por que o governo não pode ajudar? Eu me perguntava isso. Eu já morei em rua não asfaltada. Entrava poeira pela janela, pelas frestas da janela, mesmo que você botasse pano molhado. Já passou por isso? Já. Bota pano molhado embaixo, porque a água ela atrai, mas de alguma forma entrava aquele pó. Aí a gente vivia tossindo, tendo que passar pano, aí ficava aquele barro, né? O piso da casa era branco, né? E a gente tinha que varrer todo dia, principalmente nas épocas de seca, né? Eu me lembro. E quando era chuva... E além de tudo, era lama. E além de tudo, não tem energia direta. Além de tudo, a energia faltava e voltava. Bom, aí eu pensei, nós podemos fazer a diferença. Já que eu sou governador, e dentro da legalidade, a gente vai estudar uma forma de fazer um projeto que a gente consiga atender os municípios. Quais municípios? Todos municípios. Aí, mas não tem dinheiro. Vamos ajudar do jeito que a gente pode. E esse do jeito que a gente pode. Foi empréstimo? Não, do governo do Estado. Do Tesouro mesmo. Recurso do governo do Estado. Porque o que aconteceu? Olha só, os empresários, e eu ouvi isso de empresários, seria legal chamar um dos empresários aí. Não, já veio o presidente da Federação das Indústrias e está vindo agora um empresário. Que eles vão dizer, olha, o governo tem trabalhado de forma a apoiar. Eu tenho certeza que essa é a palavra. Porque, e não é facilitando, é dando condições para que o negócio deles dê certo. Sim. Né? É isso que a gente quer. Então, e dentro da legalidade, seguindo as leis. Então, o que aconteceu? A gente começou a arrecadar mais, as empresas passaram a acreditar no governo de Rondônia. As empresas. Então, as indústrias que nós temos também
A gente fala, tem industrializado, mas nós temos indústrias no estado de Rondônia. Começaram a acreditar, né, na sua maioria. Então, dessa forma, e com os negócios que a gente foi fazendo, ó, vamos dividir aí a dívida que falta, foi aparecendo recursos. E com empresas chegando ao nosso governo, pessoas investindo, o que aconteceu? A gente começou a ter uma arrecadação adequada, né? E essa arrecadação permitiu com que nós dessemos melhorias salariais, né, ou valorização para os nossos professores, para o pessoal da saúde, ainda que nem todos reconheçam, né, e vai ter sempre, não vai? Mas não está tendo greve, né? Então, faz parte, né? E a gente tá vendo, você falou muito bem, não tem greve. A gente sempre dialoga. A última agora foi a Emater, a gente conversou com a Emater, são maravilhosos os funcionários da Emater, né? E crescem o nosso estado. Prestaram os serviços. Maravilhoso. Olha só, parte da arrecadação... Assistência técnica. A melhoria da arrecadação do governo do estado, né, também se dá porque nós temos 80% da produção agrícola do estado feita por quem? Pequenos produtores, que não são pequenos. É pela agricultura familiar, eu prefiro falar. E aí, quando eles produzem mais, vendem mais, movimentam o comércio, o que acontece? Vai arrecadação para os municípios e para o governo do estado. E esse recurso pode ser reaproveitado para poder implementar novas políticas públicas, né? E é assim que a gente vem trabalhando, e aí é o ganha-ganha. Todo mundo fica bem, né? Sem precisar de corrupção, sem precisar de pouca vergonha. E eu repito, quem se meter com coisa errada, que responda. A pessoa que responda, né? E eu tenho falado isso todo o tempo, né? Mas eu vivo em paz. Então, mas vamos lá. Estou 100% satisfeito? Pois é, não. Eu vou chegar... faltando... Eu vou pegar uma área, posso pegar? A área da saúde. Vou tocar. Então vamos lá. Não, porque quer não, governador, o senhor há de convir que eu acompanhei para e passo, eu fui o primeiro jornalista, eu acho o único, que disse que não ia dar certo aquele leilão que aconteceu em São Paulo, quando vocês foram para lá para trazer... Eu pesquisei aquela empresa. A diferença minha dos outros é que eu pesquiso. Eu não faço. Isso foi muito bom. Devia ter te contratado para o governo, Não, que eu estou livre, graças a Deus. Devia ter te contratado para me ajudar para não ter erros. Eu pesquisei o que eles fizeram em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e eu escrevi, eu disse desse jeito, que ia ser um engodo. Eu me lembro que Fernando Massa se encontrou comigo, eu tenho uma relação muito amistosa com ele. Foi o segundo entrevistado no meu programa. O primeiro foi seu ex-chefe da Casa Civil. O segundo foi ele. O terceiro foi o atual chefe da Casa Civil. Eu fiz, e vim tentando, com amigos comuns, lhe trazer. Cridão, que é meu grande amigo. O que você achou do atual chefe da Casa Civil? Eu chego lá, tá aqui. Mas deixa eu pegar a saúde. E o modelo podia até... é até defensável, porque o Tribunal de Justiça fez aqui um prédio com aquele mesmo modelo. Né? Aquele modelo... Foi isso que me convenceu, tá? Mas o senhor há de convir que houve muito atrapalhado. O terreno, teve problema no terreno, no registro do terreno. E a população ficou irritada com essa questão da promessa do que o senhor fazia de fazer um novo hospital. Como Confúcio, que é médico, vive dizendo, mas também fez a promessa e não... E é que tá. Aí o senhor agora tentou comprar um hospital. O senhor mesmo foi à Assembleia e disse que de um dia para a noite saiu de 60 milhões para 100 milhões. O que é que está vendo que não consegue, governador, pelo menos minimizar essa crise do Hospital João Paulo II? Veja bem, lá em Guajará-Mirim, quando eu assumi o governo do estado, tinha um hospital inacabado, teoricamente com 60% dele construído, o que seria muito rápido construir os 30% que faltavam. Entretanto, não era bem assim. Aquele prédio que estava lá, né, ele não atendia aos requisitos legais para a construção de hospitais. Ele não atendia esses requisitos. Ou seja, se eu terminasse a obra do jeito que ela estava, o que ia acontecer é que ela não ia poder funcionar e lá vinha multa. O senhor ia responder, né, por ter feito um prédio que não seguia as normas.
E por que não seguia as normas? Porque foi baseada aquela obra ali há sei lá quantos anos atrás. Era um projeto antigo que que travou e que estava travado. Por que eu não sei. Né? Assim como Ariquemes também havia a promessa de um hospital em Ariquemes lá atrás, que quando eu fui ver só tinha as colunas no chão. Né? E detalhe, as colunas, quando olharam a estrutura, falavam, isso aqui não serve mais, e é mais caro tentar consertar isso daqui do que de repente fazer um hospital novo. Então, aquilo tudo atrapalhou. Foram promessas políticas anteriores de outras pessoas, né, que não foram cumpridas, e sobrou para quem? Sobrou para mim, mas eu não reclamo não. Faz parte do jogo. Eu assumi o governo, não foi? Exatamente, faz parte do jogo. Eu assumi o governo. E as pessoas lá em Guajará-Mirim foram movimentadas para me criticar. Saindo do lado político, entrando para o lado pessoal, uma pessoa que estava há 3 meses no governo. Né? E eu tentando descobrir como. A empresa, vamos lá, prático. Bora. A empresa contratada, faltava R$1 milhão para pagar para ela. R$1 milhão, mais ou menos, de reais, um pouco mais. Né? Só que para construir, faltava 6 milhões. Eu pergunto, a empresa ia construir? Não. Não. Então, o que um gestor faz numa situação dessa? O que você faz se você está construindo a sua casa e o construtor está dizendo para você que vai fazer de certa forma e ele não cumpre? Você troca de empresa. Mas e na área pública é tão simples assim? Não é tão simples. Na área pública tem uma série de processos. Passa pelo Tribunal de Contas, passa por outros órgãos de governo. Parece que é feito para engessar a coisa. E eu falei, cancela. Aí eu bati na mesa, que nem você disse ainda agora aqui. Eu falei, cancela essa empresa, porque ela não vai cumprir. Isso aí já era uma coisa anterior, que vinha do governo anterior. Eu sei. Né? E inclusive, a empresa foi contratada no governo anterior. Eu falei, eu não vou aceitar, porque eu não vou dar mais nem um centavo para quem eu sei que não vai cumprir. E aí vai pegar mal para mim. E falava, faltava 30%. Mas você ia olhar, Robson, os instrumentos, você olhava para toda a estrutura, os condicionadores de ar, que é aqueles de teto, tudo enferrujado. Né? Você olhava várias estruturas que já faziam parte, né, da história ali do hospital, tudo enferrujado. Tudo obsoleto. Né? Tudo enferrujado, estragado. Então eu falei, olha, o Jordan, na época, né, o meu vice-governador, amigo querido, ele falou, esse que estava brigando lá em Brasília, virou meu amigo demais. Ele falou, sempre foi na verdade, ele falou assim, governador, a gente vai apanhar. Aí eu falei, segura o lombo, mas a gente vai fazer do jeito certo. Né? A gente não vai fazer do jeito errado, porque vai ter gente gritando, e a gente sabe que é uma guerra política. Vamos manter a firmeza. E aí ele, tô com o senhor. E nós fomos. E eu buscando. Como eu tinha experiência, eu também fui secretário de Justiça. Como eu tive experiência de trabalhar junto com a UNOPS, né? Então eu pensei, a chance que nós temos é a gente contratar, fazer uma parceria com a ABC, né, do embaixador Rui, lá em Brasília, o cara fantástico. Sabe quem é, não sabe? Fantástico. Fui com ele, ele parou todo o escritório para poder trabalhar no caso de Rondônia. Só que aí veio a pandemia. Lembra disso? Sim. E com a pandemia, como é que você vai fazer qualquer coisa? A prioridade era salvar vidas. E aí eu fui para dentro disso daí e esqueci todo o resto. Não tinha tchau poeira, tinha alguma outra coisa, não. Era leitos, buscar leitos, oxigênio, né? Era a gente buscar como fazer para ter um novo hospital. Pensamos sim no hospital de lona, mas era um modelo do Exército. E aí eu falei à época o Fernando Massa, Fernando... Não, montaram uns hospitais de campanha aqui também. Não, aqui não. Não, comprou o Regina Palace. Aqui foi o único local que comprou um hospital de verdade. Foi o único local.
E aqueles hospitais lá, obsoletos. Eu vou perguntar, entre você comprar um hospital de lona por 23 milhões e você comprar um hospital de verdade por 12. O senhor já deu a resposta. Não é? E o hospital tem usina de oxigênio, enquanto o de lona tinha o quê? Tinha 10 leitos de UTI e eram, não lembro mais, era 90 e poucos leitos, não lembro mais, eram poucos leitos. O que importa, 20 e poucos leitos, o que importa é o seguinte, o hospital de lona, quem comprou não conseguiu usar adequadamente. E foi caro. E aqui eu fui surrado. Eu sei. Porque queriam que eu comprasse o hospital de lona. Por que será? Né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Eu segurei firme, né? E comprei, cheguei pro Fernando Máximo, né? Falei para ele, Fernando, procura um hospital. Ele não tem. Procura. Achou 3. Agora vamos manter silêncio, porque se a gente falar, podem tentar atrapalhar. Quando tentaram atrapalhar, já estava comprado. Então não tinha como fazer mais nada. Enquanto o pessoal estava brigando, a gente só desviou a atenção. Quando estava brigando por causa de um aluguel que não ia acontecer, a gente foi e comprou o hospital. Né? E aí já aconteceu. Hoje, tinha 3 pessoas que me batiam muito por causa desse hospital. Os 3 foram atendidos no Regina Passes. Infelizmente, um faleceu. Quem era? Pode falar? Eu prefiro não. Ah, tá. Infelizmente, um faleceu. Até em respeito à família não, e tudo. Claro. Um faleceu. Porque o jornalista não se aguenta, né? Eu sei. Faz parte da profissão. Os outros 2, um sumiu. Tá vivendo a vida dele tranquilo e tá tudo bem. E o outro veio comigo e falou, olha, eu vou falar a verdade aqui. Eu fui pago para poder bater. E eu lhe peço perdão. Foi. E claro que sim. Não, tem que perguntar. Claro que sim. Né? Aquele local salvou minha vida. E hoje, então, se essas o senhor... 40 páginas aí, mas não sei o que, o senhor vai terminar perdoando também. Né? Depende. Não, porque as 40 páginas... Estou fazendo atos preparatórios para chegar no vice-governador. Você já está percebendo. As 40 páginas pertencem ao mesmo grupo? Então, eu teria que perdoar esse fim. Se o senhor me disser como sigilo de fonte, olha, eu publico. Mas aí todo mundo já vai saber que não é claro, quem foi que revelou. Eu sei que é fazendo a ilustração. Eu sei. Mas eu quero saber, o ponto dessa pergunta é o João Paulo. Mas vamos lá. Eu entendi, porque nós vamos voltar nessa questão vamos lá. Mas da pandemia, porque houve operações da Polícia Federal no seu governo. Houve, até na Secretaria de Saúde, que era pelo Fernando Máximo. Exatamente. Que estava lá. Exatamente. Mas eu vou chegar a um detalhe aqui. Olha o que aconteceu. Eu fui fazer a entrega agora do hospital, há uns meses atrás, de Guajará-Mirim. É um dos melhores hospitais, se não o melhor da região norte. Inclusive agora, não demora muito, lá vai ter hemodiálise, porque em 2019 eu tive que ficar transportando o pessoal com o avião do bombeiro, para poder não morrer, que eles não morressem, porque estava com a enchente, né? Então trouxe com o avião do bombeiro, então eu falei, não, nós vamos ter uma hemodiálise aqui. No dia da inauguração eu anunciei isso. Não foi pedido nem indicação de ninguém. Foi uma coisa que me veio na hora ali. Hemodiálise aqui. E além disso, mais leitos de UTI. E também não sei se alguém já comentou, mas vamos ter um equipamento lá que vai atender a população para também não precisar sair da região. Hoje tem pacientes saindo de Porto Velho e do Acre. E da Bolívia, né? E da Bolívia. Que muitas vezes, ao contrário de vir para o João Paulo, estão indo para Guajará-Mirim. É mesmo? Hoje já tem. Porque o João Paulo tá ruim demais, né? Eu fico aí rodando, mas eu quero que o senhor chegue a quantos anos? Aí vamos lá, resolvemos. Eu falei assim, alguém aqui me criticou durante... Sim, 5 pessoas levantaram a mão. Com certeza eram mais pessoas. Sim, claro. Mas hoje, a população está extremamente satisfeita. Agora vamos lá. E o João Paulo II? Tentei resolver de várias formas. Tem que ter coragem de fazer isso, né? Fui tentar resolver, porque já se tentaram anteriormente
já se tentou construir um hospital e não deu certo. Mas o pior, a estrutura não suporta, né? Então era uma situação pior. Já aí nós, quanto eu gastei para dar início àquela obra lá do novo João Paulo II, que é o chamado euro? Quanto foi gasto pelo governo do estado? Nada. Mas gastou para ir fazer o evento lá em Só para ir lá, isso não é nada. A questão isso não é nada. Gastou, né? Agora, não é nada. Mas eu quero saber por que não se resolveu isso, que é um problema que o senhor mesmo reconhece. A empresa, é angustiante. É angustiante. A empresa que foi contratada, né, que era a Vigor Turé, que era um grupo, né, sei. Um dos sócios saiu. E aí, quando ele saiu, os outros não tinham condições de permanecer. Né? E aí eles foram tentando fazer. E naquele momento eu já disse, olha, que nem eu fiz em Guajará-Mirim, se não tem condições de cumprir aquilo que deve ser feito, então pede o cancelamento do contrato. O que foi que Fernando Massa disse ao senhor quando descobriu que aquele terreno sequer estava regularizado? O terreno era comprado pela empresa, não era nosso. Mas no processo tinha. Mas era. No local. Na verdade, ainda não tinha empresa. Não tinha terreno. A empresa, o contrato foi feito assim: ó, você faz o contrato, a empresa compra o terreno, a empresa constrói, a empresa contrata os trabalhadores, a empresa que faz tudo. Quando tiver tudo pronto, entrega na chave, funcionando, aí entregaria para o governo do estado. Por isso eu estou dizendo que não houve custo. Durante 30 anos, vocês... Durante 30 anos. E depois ficava para o governo do estado. É como se fosse um leasing. Né? Que é Built... Eu esqueci Built o Suite. Suites. Né? Built Suite. Então, o que aconteceu? A gente desfez o contrato, teve reunião no Tribunal de Contas, como eu falei, é o mesmo processo que aconteceu em Guajará-Mirim. E o que eu posso dizer? Nós vamos ter o hospital aqui em Porto Velho. Eu só boto assim, nós vamos ter o hospital aqui em Porto Velho. Governador, faz 6 anos que o senhor promete, faltando 8 meses. Então vamos fazer assim, ó. Não, espera para ver. Não, pois é isso que eu vou chegar. Espera para ver. O senhor... Não, calma, governador. O senhor não sabe o que eu vou perguntar ainda, porque isso é um furo. Não, eu tô falando, espera para ver que vai sair. Faz 6 anos e 6 meses o senhor disse que sai e não saiu. Agora, faltando 8 meses, o senhor disse que sai. E se sair? Aí vai um furo para mim. É isso que eu estou dizendo. Foi no meu programa. É no seu programa. No meu podcast. Lembra que eu falei que... Mas o senhor então a alternativa vai ser comprar mesmo, né? Pelo que eu estou vendo. A gente vai ter o hospital. Eu deduzo, eu não sou burro, né? Lógico, pelo contrário, extremamente inteligente. Quero parabenizar. Extremamente inteligente. A gente vai. Eu sou rondoniense. Sim. Eu vivo em Porto Velho. É governador de todos nós. Mas depois eu deixo de ser governador. Depois ele vai falar, o Senado. Eu sou, se for da vontade de Deus, estou lá. Mas assim, vontade eu tenho hoje. Agora, vamos lá. Mas então, esse negócio já está sendo... as tratativas já estão... Com certeza. Estão bem adiantadas. E não é de agora. Lembra que eu falei ainda agora aqui que eu deixei um processo aparecendo enquanto eu estava fazendo outra coisa? Matei a charada, eu vi lá o aluguel que não ia acontecer e foi comprar o Reginaldo. Vamos deixar acontecer. Entendeu? Quer puxar os preços para baixo, então. Mas, rapaz, né? Então a gente tem que... Na verdade, já está tudo meio que pronto. Na verdade, já está tudo pronto. É o 9 de julho, é o... Não, isso aí, desculpa, não vou satisfazer a vontade do jornalista. A curiosidade. Não, mas é uma notícia... na verdade é uma notícia excelente. Vamos fazer o seguinte... Quantos leitos... Pronto, só diga quantos leitos que eu mato a charada. Não vou dizer. Vai ter 120 leitos. São muitos leitos. São 120? São muitos leitos. Que aí eu sei qual é. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Vamos. Quando a gente for fazer a entrega dele, aí... Eu venho aqui com você de novo.
Governador, beleza? Tá fechado. Tá fechado? Fechado, governador. Vem aqui novamente. Eu ia apertar agora, depois de ter apertado sua mão, não vou. Eu vou fazer pergunta mais água com açúcar. Não, pode fazer as perguntas. É que eu vou fazer. E pelo contrário, eu tô gostando daqui, tá? Obrigado, senador. Parabéns. Senador? Obrigado. Governador, obrigado. Acabei de ser eleito aqui pelo Robson Oliveira. Governador, agora, eu já adiantei, né? Durante a pandemia, o senhor distribuiu muito aquele... que é criticado por alguns... Kit. Os kits, né? Cloroquina, aquele negócio tudo. Babá. Por uma parte da ciência é criticado, mas também eu reconheço que tem outros setores. Mas não é isso, que isso já passou. Mas logo depois apareceu algumas operações, se eu não me engano foi 3 ou 4, contra alguns... A Secretaria de Com a Saúde. Secretaria de Saúde. Que era gerida pelo Fernando Massa. Fernando Massa, que teve 100... Que teve o maior número de votos para deputado federal. Ele fez sozinho a nominata. Ele fez sozinho. Mas houve essas operações, estão em andamento. Eu andei olhando. Tem algumas em sigilo, porque como tem parente dele que deu problema, que é agente... Não sei. Mas eu sei. Parente dele é o quê? Não, que também está sendo investigado. Não sei. Aí eu perguntei isso aqui a ele. Eu tenho uma relação muito amistosa com ele. Eu pergunto, qual foi a explicação dada por aqueles testes? Veja bem. Supostamente superfaturado, que eu não posso afirmar enquanto o processo não tiver... Não sei, uma coisa que o Fernando, inclusive, me passava à época, é o seguinte: o Fernando e a equipe de saúde. Eu falava assim, a gente precisa conseguir separar. Ninguém conhecia a Covid, conhecia? Não. Ninguém sabia. Eu quase morro, né? Se não fosse o Einstein, eu também. Não, se não fosse o pronto-cordes, eu tinha morrido. Se tivesse aqui, eu tinha morrido, não tinha vaga. Eu fui pro pronto-cordes. Não tinha vaga. Eu fui na mesma época do meu grande irmão, amigo, que morreu, o desembargador Walter Waltenberg. Que é meu amigo também. Ele era muito não tinha leito. Muito meu amigo. Aí eu fui para São Paulo. Aí, bom, o que acontece? Eu falava o seguinte: nós precisamos saber quem está doente e quem não está. Porque a gente precisa conseguir monitorar para que a gente saiba como agir. Porque, não sei se você lembra, teve um taxista que apareceu morto dentro de casa. Né? Ele fez uma corrida. Não me recordo. Né? Eu lembro de tudo. Ele fez uma corrida para o Acre, né? E levando pessoas do Acre que estavam aqui, e voltou. Né? Foi e voltou. Foi para casa, deitou, passando mal, achou que ficando em casa ele ia ficar bom, não falou para ninguém. E tinha leitos, né? E faleceu. E aí se levantou na época que era a Covid. Bom, mas vamos lá, o que a Covid provocava, na verdade, né? Sim. Então, aquela época foi uma época de muito sofrimento, e eu falava para todos nós, amigos meus, né? Chegou para mim e falou assim: tô indo pro hospital, mas tá tudo bem, tá, meu irmão? Me chamam de meu irmão, eu chamo de meu irmão. Né? Tá bom, minha irmã. Vai com Deus. Pastora Núbia, uma amiga, subtenente da Polícia Militar, ela falou: meu irmãozinho, tô indo pro hospital, mas tô bem. Ela foi, conversei com ela ainda no primeiro dia, segundo dia, aquela confusão. No 6º dia ela faleceu. E eu falei, e eu via gente assim, 10 morrendo, 15, 50 por semana. Lembra disso? Lembro. E aí veio aquele estudo científico que veio de um professor da Unir, dizendo que ia morrer toda a população de Rondônia se a gente for analisar. Lembra disso? O estudo da professora Ana. Eu não sei, eu eu sou professor também, não tô. Eu acho que distorceram É porque eu vi que o cálculo, se você levasse ao longo do tempo, não tinha mais Rondônia. Não, seguindo aquele cálculo. Eu li o trabalho. Eu li também. Eu li. Né? Acabava, por acaso ela é minha amiga. Acabava inclusive Rondônia. consultora do Instituto Pasteur da França.
Mas todo mundo pode se equivocar. Todos nós. Não, mas, né? mas eu acho que distorceram os gráficos. Mas pode ser que o que tenha chegado a mim tenha sido uma distorção. Né? Então a minha colega professora, que me desculpe, eu não estou falando mal dela. Doutora, eu nem citei o nome dela, né? Doutora, eu cito. Nem citei o nome dela. É minha amiga. Mas o que aconteceu? A gente, com aquela preocupação toda, eu falava, nós precisamos dar um jeito de conseguir resolver esse problema. Certo. E aí foi quando veio, né, a questão dos kits. Né? O Fernando Máximo passou, olha, existem kits, são novidades, mas que já foram estudados, não existe um estudo de nada, porque não existe verdade, né? Mas é o que se tem. E aí eu falei, não, o que for feito dentro da lei, faça. E foram comprados kits só por Rondônia? Todos os estados. Sim, eu sei. Todos os estados, teve municípios, todos compraram, né? Era o que se tinha, né? Se você não tem um medicamento, se você não tem, por exemplo, um antibiótico, e falam para você, chupa limão que vai ficar bom, você vai chupar limão? Se não tem outra alternativa? A fé, né? Entendeu? A fé. É isso mesmo, a fé é a cura. Né? Aí, conclusão. Não, quando eu digo a fé, não estou falando em ironia, não. Porque você chupa o limão na fé de dar resultado. E a fé também cura. Então, além do limão, que ajuda na gripe, né? Vitamina C. Mas veja bem, então foi comprado os kits, né? Aí depois surgiu um comentário, né, de que os kits eram vendidos por uma pessoa ligada ao chefe da Casa Civil, não é isso? Isso. Que surgiu? Eu fiz essa pergunta a ele aqui também. E já estava comprado. E fiz também ao Fernando Massa. Fernando Massa só me respondeu, eu não sou investigado. Aí eu disse, cuidado, que tem um processo já estava comprado, né? E aí a gente falou, olha, vamos... aí a própria CESAL continuou fazendo os testes. Todos os testes que fizeram em mim davam negativo. E quando o teste que foi feito em mim deu positivo, realmente eu estava doente. Entendeu? Eu estou falando eu. Né? Eu fiz alguns testes. Eu também fiz. Deu uns falsos negativos e outros... Quando veio para me matar. Eu fiz que ir pro os negativos, eu não tive nada. Né? E quando deu positivo, inclusive hospitais faziam também, tinha teste também, né? Todo mundo tinha o teste. E aí quando deu o positivo, primeiro foi na minha esposa, ela estava muito mal, e logo em seguida em mim, positivo também. E aí nós fomos para o pronto-cortes, né? Então foi uma ação feita, né, pelo Estado para separar a população, né, e a gente poder saber como atender. E aí foi criado, né, aqueles pit stops, né, para poder verificar pressão, ver se a pessoa estava doente, mas só para quem tinha sintomas, né, e eles se confirmavam ali. Pessoas que iam para ali, faziam o teste, positivo, né, e o mais importante, Rondônia tinha oxigênio. Lembra que estava morrendo gente? Em Manaus. Em Manaus por falta de oxigênio? Quem foi que levou oxigênio para Manaus? Rondônia. Rondônia levou oxigênio para Manaus. Nós ajudamos vários estados. Mato Grosso do Sul. E nós também ajudamos com leitos. Mesmo com poucos leitos em Rondônia, mas como a nossa população é menor, nós tínhamos leitos, então nós ajudamos. Pessoas que apareciam na porta do hospital com falta de ar, passando mal, você vai negar ajuda? Não. A gente acolhia. Então os nossos profissionais de saúde acolheram. Então, os hospitais, o governo do estado acolheu. Então, foi um passo a passo de ações, né, para poder atender, né, a necessidade da população. O fato é que Rondônia, o maior acerto, e que foi extremamente criticado, foi a compra do Regina Passes.
e o Regina Paz salvou a vida de muita gente, sim, mas como eu disse aqui ainda agora. Mas o que eles justificaram ao senhor sobre essas operações da polícia, de que estava supostamente, eles disseram o quê? Que era o que tinha no mercado, era aquele preço que estava sendo praticado, pelo menos isso eles disseram. Falaram que era o que tinha no mercado, mas houve também um detalhe, né, que eu lembro muito bem, né, eu fiz algumas reuniões com poderes para dizer que eu queria entender o que estava acontecendo, né, como governador, e a fala, né, e eu não minto, né, a fala foi o seguinte, se alguém está superfaturando, né, o Estado pode comprar e entrar com ação, ou nós acionamos. Certo. Então foi, e é verdade, né? Se só tem aquilo, tanto que teve busca e apreensão em outros estados, lembra disso? Pessoas foram presas, que estavam superfaturando, então isso já foi uma coisa preparada, né? Se usarem no momento de fragilidade da população, beleza, a gente precisa do produto, beleza, mas aí vai ter a contraparte depois, né, em razão do superfaturamento, né, que eles, empresários, estão fazendo. Governador, meu tempo já está estourando, mas eu tenho 5 temas aqui. Eu fico à vontade. Fica à vontade. Eu vou deixar de fazer alguns porque não tem jeito. Porque agora eu tenho que entrar na crise. O senhor pode. Eu achei todas as entrevistas suas. Eu sou um obstinado. Somente quando eu vou entrevistar as pessoas. É a crise política, é uma crise política que se está... Política, não estou dizendo que há uma crise de governo, estou dizendo que há uma crise... Isso é muito bom. Crise de governo não tem. Mas eu vou chegar lá. O governo está indo bem. Mas eu vou agora também não digo que é crise política. Porque o senhor está afiliado num partido... É crise de um político. Não, mas não... Mas não é um político qualquer. Para mim, não. Né? Mas o senhor já sabe, eu vou falar sobre o vice-governador. Mas antes disso, essa crise, eu fui aos bastidores. Falei com o Júnior, entrevistei o vice-governador aqui, falei com outros atores, falei com o seu atual chefe da Casa Civil. Mas o que eu vi todas as entrevistas que fizeram com o senhor, mas não perguntaram, eu vou perguntar, que na minha opinião eu reputo, se for verdade, né, gravíssimo. O ex-chefe da Casa Civil, que durante 6 anos era uma espécie de braço direito seu no governo, confiava nele. Ele disse que estava sendo bisbilhotado, que ele estava quieto e que alguém do governo estava pagando as pessoas para chamar ele de ladrão. E por isso que ele ia reagir. Não é à toa que na véspera daquela entrevista ele me perguntou o que é que tu acha? Só ele vai saber a resposta. Ele perguntou do ponto de vista jurídico. Eu disse, procura um advogado. O certo. Mas ele disse que estava sendo bisbilhotado. E que esses grampos estavam sendo feitos dentro do governo, na Casa Civil. Ponto. Ao mesmo tempo, na Assembleia Legislativa, o ex-presidente da Assembleia, pelo que eu estou vendo, vocês estão atritados. Eu não. Marcelo Cruz, ele também diz que está sendo vítima de bisbilhotagem a partir do ordem do chefe da Casa Civil. E o senhor estava lá em Israel, quando eclodiu aqui, quando eclodiu a guerra lá... Não, sempre que eu saio daqui, alguma coisa acontece aqui. Sempre que eu preciso, se eu vou para São Paulo, acontece alguma coisa aqui. Sempre. Mas quer não, são denúncias, eu não estou dizendo, são denúncias seríssimas, se alguém está sendo bisbilhotado. Se é verdade, né? Claro, por isso que eu estou dizendo, são denúncias. O senhor mandou averiguar quando chegou isso, porque primeiro é uma denúncia de pessoas de dentro do governo, né? É um negócio quase que autofágico. De deputado estadual que era presidente de um poder legislativo, que até pouco tempo estava também na sua cozinha. Até liguei para ele, perguntei, ele disse, não, ele não está bem. O que ele falou? Que não está bem, eu politicamente. Não tenho nada contra ele. Não, ele falou politicamente, não falou mal do senhor. Eu estou sendo sincero. O senhor sabe disso, é óbvio. Né? E a partir daí,
o vice-governador também entrou nesse embalo, né, tomando um partido. Mas vamos por partes. Esses grampos, o senhor mandou investigar já? Talvez tenha um grampo de alguma mulher que tenha deixado na Casa Civil. Em cima da mesa da Casa Civil. O grampo que você está dizendo, cabelo, porque não tem grampo nenhum, não existe isso. Isso é fictício. A Polícia Civil, ela tem liberdade para atuar. Tudo aconteceu dentro da lei. Dentro da lei. É o que eu falo, a Polícia Civil tem liberdade para atuar. É claro que é dentro da lei, né? A Polícia Civil vai agir dentro da lei. Em algumas operações eu já vi elas fora da lei. Não daqui, eu tô falando. Não no meu governo. Não, estou falando, né? Do ponto de vista. Mas veja bem, o que eu achei estranho foi que no momento que eu decidi, né, por trocar, né, chefe da Casa Civil. por trocar a Polícia Civil, que gerou tudo isso. Por que o senhor trocou? Estava ruim demais? Não, pelo contrário, o doutor Samir, eu me dou muito bem com ele. E por que tirou se ele estava bem? Porque às vezes a necessidade de fazer um gás, ajuste, de dar um ajuste, tanto que eu falei para ele, eu fiz um elogio para ele. E troquei, né? Então você tem que trocar alguém por dois motivos. Um motivo pode ser um dos dois. Pode até ter um terceiro. A pessoa não sabe trabalhar. Troca. Sim. Né? É o primeiro os motivo. Resultados. Né? Pode ser uma pessoa, mas seus resultados, exatamente, as entregas não tem sido. A outra possibilidade, né? A pessoa quebrou a confiança. Aí. Você vai manter alguém que quebrou a tua confiança com você? Não. Não. Robson Oliveira mantém? Não. Não. Terceira situação, né? Se você verifica, então, a primeira pessoa não sabe trabalhar, quebrou a confiança, ou porque você verifica que há necessidade de dar um outro gás, né? Trazer uma nova pessoa. Eu acho extremamente salutar a troca de políticos, por exemplo, a lei é inteligente, ó, no máximo uma reeleição para governo, né? Porque depois dá um novo gás. Oxigena, né? Oxigena, e é a mesma coisa. O doutor Samir já estava desde o governo, acho que do Confúcio Moura, né? Ele estava por lá. Então ele estava muito tempo, foi o maior tempo que um delegado ficou e trabalhou muito bem. Só que ele mesmo falou para mim uma vez, olha... Se acomoda. Não, ele falou, eu estou pronto para poder sair, né, e viver minha vida. Ele achou, inclusive, que eu seria substituído na mudança de governo, e eu mantive. Eu me dou muito bem com ele, não tem problema nenhum, né? Mas o que eu achei estranho foram os movimentos meio que amedrontados, né, de pessoas no momento que eu troquei, né? E começou tudo isso daí, ó, criaram 40 sites, 22, né? Colocaram um monte de foto minha, né? Criaram para tentar gerar quantidade. Por quê? Eu não sei. Eu não sou investigador. Eu não sei. Mas as suas indagações, na sua fala, o senhor deixa também implícito de que pessoas ficaram com medo de uma eventual investigação? Eu fiquei preocupado, porque não teve nenhuma maldade. O governador ele pode fazer substituições. Sim. É alguma coisa errada nisso? Não. Né? Agora, havia, sim, e eu vou dizer, havia uma sensação de que o Elias não poderia assumir a Casa Civil. Todo mundo fez aqui assim com a cabeça, ó. O Elias não pode assumir a Casa Civil, o Elias não pode... Por que o Elias não pode assumir a Casa Civil? Porque ele é policial penal? Porque ele é da área do direito também? Qual o problema? Ele é extremamente inteligente, eu disse aqui no início da nossa entrevista. Eu entrevistei ele. O que eu disse aqui no início? O Elias estava comigo desde o primeiro momento. É homem da sua confiança. Da minha confiança. Então, existe uma coisa ruim, e é bom que a população saiba disso, que quando alguém não faz o que se quer, então existem pessoas atacando o tempo inteiro para gerar em você a sensação de que a pessoa está errada. Né? Então, isso é
pior espécie de gente que tem, né? E alguns fazem isso por dinheiro. Por dinheiro. Né? Alguns desses que saíram, que deixaram o governo, fez isso por dinheiro? Não. Nenhum. Vou falar aqui de um. O Júnior Lopes, jogador de futebol. Eu ia perguntar sobre ele. Cara maravilhoso, educado, responsável, né? Que eu falei, Júnior, não é melhor você sair, Júnior Lopes? Você sair, falar de Lopes só, tá? É porque você, Lopes, o Júnior tá ficando difícil. Lopes, não é melhor você sair? O cara jogou em vários países. Homem temente a Deus, respeitador, só que ele pode ter sido usado, ele pode, na boa vontade, ter assinado alguma coisa que, na verdade, ele não queria, já que vem tudo em bloco. Já viu como é que eu sei? Sim. Vem em bloco. Passou por 1, 2, 3, 4, 5? Pode. E ele pode ter acabado assumindo uma responsabilidade que não foi ele. Então quer dizer que ele pode ter sido levado ao erro. Ao erro. Mas pergunta se eu gosto do Júnior Lopes. Eu achei ele um cara decente. Continue compartilhando em nossas plataformas, mas esse programa especialmente vai ser dividido em 2 partes. Então assista hoje a primeira parte do nosso programa Resenha Política com o governador de Rondônia.